que é Sistemas Prediais e Combate a Incêndio e Pânico, que faz parte aí da nossa disciplina de instalações prediais, né? Então, vai ser importante aí para a turma conversar um pouco, né, com a engenheira que já tem experiência em realização desse tipo de projeto. Eu gostaria inicialmente de agradecer a palestrante por ter aceitado o convite. Obrigada, Carol. Obrigada a você, Tati. Eu e Carol, nós fizemos a graduação na UFCA, em Juazeiro. Nós somos contemporâneas aí, não da mesma turma, mas do mesmo período, né? É verdade. Então, por isso, eu fico muito feliz de receber ela aqui hoje para falar sobre isso com a gente. E ela vai se apresentar melhor para vocês depois, mas antes eu queria só dar 2 avisos. O primeiro é que, quando for assim, umas 2h30, próximo de encerrar, Lina, que é a bolsista, Lina e Maílson, que estão me ajudando, vão colocar aqui no chat o link de um formulário para quem se inscreveu preencher, tá bom? Que é a frequência do evento para receber o certificado. E também eu gostaria de avisar que quem tiver alguma dúvida, pode ir postando aí no chat. Estou parando porque eu estou aceitando aqui. Pode ir postando aí no chat que, ao final, né, a gente vai fazer esse momento de tira dúvidas, certo? Então, avisando para quem entrou depois, ao final do evento vai ser disponibilizado um link para contabilizar a frequência, e se vocês tiverem dúvida, podem ir postando no fórum, tá bom? E ao final, no momento de tira dúvidas, se quiserem ligar o microfone e falar também, fiquem à vontade. Né? Então, obrigada, Carol. Vou passar agora a palavra para você se apresenta melhor para os nossos alunos. Bem, pessoal, boa tarde. Meu nome é Carolina, né, como Tatiana apresenta para vocês. Sou formada pelo UFCA, né, Campus Cariri, né, Juazeiro do Norte. Fomos contemporâneas de curso, né, e aí no decorrer, após a minha formação, né, após a formatura, eu me especializei muito nessa parte de sistemas prediais de combate a incêndio, que é algo que não é tão abordado na faculdade, né, e aí, a convite de Tatiana, muito obrigada mais uma vez, vim mostrar um pouquinho, passar um pouquinho da minha experiência sobre esse assunto, que é tão importante, né? A gente vê que principalmente nesse período, né, em que a gente observa mais seco na nossa região, os incêndios têm sido mais recorrentes, né? Inclusive, até esses dias eu fui fazer uma análise pericial de um prédio que aconteceu de pegar fogo por conta de regiões que estavam secas, e aí foi pegando fogo próximo e acabou se alastrando para aquele ambiente, certo? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a maioria dos aspectos. Como o tempo da gente não é tão grande, esse assunto exige bastante complexo, né? São bastante pontos e tal. Eu vou abordar de maneira generalista, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, se já tiveram algum tipo de contato com sistemas prediais de combate a incêndio, a gente tira essas dúvidas aqui depois, né? No momento. E o que for surgindo, né, a gente vai apresentando aqui, certo? Vocês estão vendo o slide, né? Tá beleza para todo mundo? Tati, me confirma aí. Está ok mesmo? Tá ok. Pronto. Aí eu vou passando os slides aqui e a gente vai, né? Vão ficar tudo online agora, é tudo um pouco diferente, né? Vai ficando as dúvidas aí, depois a gente vai tirando, certo? Bem, deixa eu ir para a minha tela aqui. Ó, essa primeira imagem, né, que vocês conseguem ver, são alguns exemplos de sistemas de combate a incêndio, né, de proteção de combate a incêndio, né, extintores, eu acho que vocês já são mais familiarizados, né, já devem ter visto em algum local que vocês percorreram, né, a sinalização, o alarme, né, o sprinkler, os hidrantes, é algo que talvez para muitos aqui seja mais familiar. Né? O que a gente pretende abordar nesse momento aqui? Primeiramente, uma abordagem generalista
sobre o que é o combate, a proteção contra incêndios, né? Depois, as normas que a gente utiliza. É importante eu frisar para vocês que aqui a gente sempre vai trabalhar com as normas estaduais, certo? Existem as NBRs, né? Como tudo que a gente tem no nosso país, existem as normas brasileiras que regem tudo, né? Todo tipo como é que eu posso falar para vocês? Tudo, né? Todo tipo de fabricação, tudo que acontece, principalmente na área da engenharia. E no caso do Ceará e de todos os estados da federação, existem as leis estaduais, que elas são embasadas nas normas federais, mas também são específicas para cada estado, certo? Que são as NTs. E aí, depois a gente vai trabalhar a parte das classificações das edificações, né, que tudo isso está dentro das normas estaduais, certo? As medidas de proteção, que são o isolamento de risco, compartimentação, saídas de emergência, detecção, sinalização, iluminação, a parte de extintores, hidrantes, sprinkler, brigada de incêndio e o sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Esse último ponto eu gostaria de frisar para vocês em relação ao sistema de proteção de descargas atmosféricas, que é o SPDA. Né? Talvez para alguns aqui seja uma coisa nova, né? Mas é o quê? É a proteção que a edificação precisa ter contra raios, né? São chamados para raios. E aí, esse tipo de projeto é realizado por um engenheiro elétrico, certo? É importante eu frisar para vocês que toda essa parte anterior, o engenheiro civil ele é responsável. Mas a parte de SPDA é o engenheiro elétrico, certo? No caso, o que acontece? Como muitos engenheiros civis fazem os projetos de combate a incêndio, então, nesse momento, o engenheiro civil, para apresentação ao Corpo de Bombeiros, que eu vou explicar mais para frente, pode ser feita pelo engenheiro civil, certo? Mas em outras situações, a priori, é o engenheiro eletricista que realiza esse tipo de projeto, certo? Bem, vamos aqui. Primeiramente, né, o que é a proteção contra incêndio? Né? É um conjunto de medidas que podem ser usadas, né, para amenizar os danos que venham a ser causados por incêndios que venham a ocorrer, né, sinistros. E aí essas medidas elas vão se dividir em medidas ativas, que são os dispositivos, como eu falei para vocês, extintores, alarme, hidrante, certo? Como também as medidas passivas, né? Que é o controle dos materiais no ambiente, os meios de escape e o compartilhamento e a proteção da estrutura do edifício, né? Que mais para frente eu vou explicar para vocês também. Quais são os objetivos? Né? Nada mais, nada menos que proteger a vida das pessoas que estejam na edificação, bem como os materiais, né, os bens que estejam dentro dela e o meio ambiente também. Né? A gente tem que entender que não só as pessoas, mas também o meio ambiente, né, deve ser protegido e é para isso que existe a prevenção de incêndio. E aí, esse tipo de objetivo, né, o controle do incêndio, ele é alcançado por aqueles meios lá que eu falei, né, tanto da controle dos materiais que tenha, como também como posso falar, dos dispositivos, né, do treinamento das pessoas que estejam dentro da edificação, certo? Aqui também falando, e agora eu vou falar um pouquinho sobre as normas, certo? As leis. Primeiramente, a Constituição Federal, né? O Estado, ele pode legislar concorrentemente com a União a respeito do direito urbanístico na área de prevenção de incêndios, que foi isso que eu expliquei para vocês. Né? Existem as normas, as NBRs, e existem também as NTs, certo? E cada corpo de bombeiro de cada estado vai ter a sua norma técnica vigente. Né? Aqui estão as normas brasileiras regulamentadoras, né? São muitas, por sinal, eu vou passar, porque eu até solicitei, pedi para a Tatiana passar depois o slide para vocês, que talvez fique, né, um material para vocês fazerem pesquisas posteriormente, né? Aqui a Constituição Estadual, né, agora, que é a Lei 16.361 de 2017, que
essa lei rege o Corpo de Bombeiros e o combate a incêndio no nosso estado. E essa lei, ela foi, dentro dela tem todas as informações gerais e a partir dela foi feita as normas técnicas, né? Que tem cada especificação de cada ponto que a gente vai falar um pouquinho aqui, certo? Que são as NTs, né? No caso, TNT 01 até NT 18, que trata, né, da parte de sistema de proteção de extintores, saída de emergência, hidrante, GLP, né, que é o gás, iluminação, acesso de viaturas. Vocês estão vendo aí, né? Sistema de detecção e alarme. Enfim, tudo vai estar nessas normas, né? E o que não tiver nessas normas, a gente corre para as NBRs. Pronto. Agora, tendo como base, né, as NTs e as NBRs, a gente vai começar a parte de dimensionamento, né? Vamos dizer assim. Primeiramente, para o dimensionamento de uma edificação, a gente precisa reconhecer qual é a classificação dessa edificação, certo? Primeiramente, a gente vai tratar dela quanto à ocupação, né, que pode ser residencial, hospedagem, comercial, hospitalar, escolar. Então, para cada tipo de classificação dessa, a gente vai ter uma exigência, certo? Um tipo de exigência diferente. Aí também ela vai ser classificada quanto à altura, né, que vai de 6 metros até infinito, né, até além, que tem essa primeira tabela aqui desse slide, e quanto à carga de incêndio, né, que pode ser de baixo, médio ou alto. Quando eu fizer esse aparato geral da minha edificação, aí é que eu vou para a próxima NT, que vai ser as outras NTs posteriores, e aí eu vou conseguir dimensionar a minha edificação dentro do projeto de combate a incêndio, certo? Primeiramente, a gente vai falar um pouquinho, o primeiro tópico, né, sobre a compartimentação horizontal e vertical. Ah, Carol, o que é compartimentação horizontal e vertical? Né? É como se eu transformasse a minha edificação em caixas, como se fosse isso, entendeu? Então, eu pego e vou proteger a minha edificação de acordo com a norma, né? O que a norma exige? Vamos dizer, se a norma exige que um hospital que eu peguei para fazer um projeto tenha compartimentação vertical. Então, vou na norma, na NT, e observo quais são os critérios para a compartimentação vertical, que geralmente é a parte de proteger escadas, proteger rampas e fazer a compartimentação das lajes, né? Eu estou dando exemplos aqui para ver se fica mais claro para vocês. Mas é basicamente isso, a compartimentação, ela é o primeiro ponto em que se observa a parte de dimensionamento e trata da questão de transformar edificações em caixas para que eu evite a propagação do fogo para outras regiões. Geralmente, essa compartimentação, ela é realizada em grandes edificações, né? Para evitar que o fogo se propague para outras áreas, certo? Agora a gente vai tratar um pouquinho sobre a parte de saídas de emergências. Vou só beber um pouquinho de água aqui. Bem, as saídas de emergência, elas são portas, toda a parte de acessos, de escada, de rampa, de elevador, tudo vai entrar nessa parte de saídas de emergência, certo? E é uma das partes mais importantes. Por quê? Porque eu preciso garantir, como um dos objetivos da proteção é eu salvar vidas, eu tenho que garantir que as pessoas saiam dali sem nenhum dano, né? Ou com o mínimo de dano possível, certo? E aí, a gente tem alguns critérios a considerar para essas saídas de emergência, né? Então, portas, por exemplo, todas as portas têm que ser não pode ser de enrolar, né? Não pode ser com aqueles portões, não pode ser de correr, todas têm que abrir assim, livremente, certo? E principalmente, um ponto importante da gente citar em relação ao projeto de combate a incêndio, todas elas têm que abrir no sentido da saída, do fluxo, né? A gente abre para fora, né? Como a gente diz, mas ela abrir no sentido que as pessoas possam empurrar e consigam sair sem ter prejuízo, certo?
Para a gente dimensionar as saídas de emergência, a gente tem que levar em consideração, obviamente, a população. Né? Na NT05, traz normas, traz as especificações, desculpe, para essas larguras de saídas. Né? Como vocês podem ver nesse slide, essas saídas elas são dimensionadas em função da unidade de passagem. Né? Então, eu vou observar quantas pessoas vão existir na classificação, e para isso existem tabelas, certo? Diante da ocupação, a ocupação do tipo X, que foi aquilo que eu fiz lá no começo, vai ter tantas pessoas, né, naquela situação, e aí eu faço essa divisão aqui e consigo encontrar o número de unidades de passagem, quanto de metragem que eu preciso para minhas saídas de emergência. É importante novamente falar, essas saídas e esses cálculos se aplicam para todos os tipos de saída, sejam elas escada, seja ela rampa, ou seja, acessos principais, certo? As larguras mínimas, né, das saídas devem ser de 1,20, de maneira geral, diante do fato, por exemplo, como é que a gente se aplica uma saída de 1,20, por exemplo? Quando eu tenho edificações em que o número de pessoas que vai estar nessa edificação seja menor do que o mínimo. Vamos dizer que quando eu fizer o cálculo, dê uma unidade de passagem. Eu não posso botar uma porta de 60 centímetros. Eu tenho que botar uma porta de 1,20, certo? E aí, para outras classificações de edificação, que nesse caso aqui são as edificações hospitalares, né, do grupo H. Então, eu tenho as larguras mínimas também para o grupo hospitalar, que é 1,65 para escadas e acessos, e 2,20 para rampas e acessos desse grupo H3, que são hospitais de maiores portes, certo? Em relação às rampas e também escadas, né, todas elas devem ser dotadas de guarda-corpo e corrimão. Às vezes os clientes querem fugir de colocar corrimão e guarda-corpo, mas não pode, tem que ter. E tem que deixar o espaço na escada tem que deixar o espaço na escada ou na rampa, desculpa, para poder ter esse espaço do guarda-corpo e do corrimão, certo? A inclinação das rampas deve ser de no máximo 10%, de maneira geral, né? Tem algumas diferenças em relação aos tipos também. Aqui também fala sobre a questão do guarda-corpo, né? Que devem ter as alturas de no mínimo 1 metro, né? Vou dizer 1 metro. E os corrimões também, entre 80 e 92 centímetros. Aqui eu estou falando coisas bem técnicas, né? Mas, de maneira geral, se aplica dessa maneira, certo? E, principalmente, essas saídas de emergência, em se tratando de escadas e rampas, devem atender todos os pavimentos, certo? Então, assim, não adianta eu ter uma escada, vamos dizer que eu tenho uma escada no primeiro pavimento. Aí, no primeiro pavimento, essa escada vem num sentido, e quando eu chego no primeiro para ir para o segundo, essa minha escada ela vai ter outro sentido. Né? Vamos dizer que ela esteja em outro posicionamento. Não pode. Essas escadas ou rampas, elas têm que estar como se fosse no mesmo eixo, na edificação, certo? Se ocorrer uma situação que vocês peguem um projeto em que a rampa ou a escada estejam alocadas em locais diferentes no mesmo pavimento, vocês têm que direcionar os clientes de vocês a dizer, não, olha, a gente tem que dimensionar uma escada para que atenda de maneira geral o prédio, certo? Sem ter mudança de fluxo, mudança de direção. Aqui as ilustraçõezinhas, né? Principalmente do que a gente coloca nos projetos, que são as larguras, e mostrando as alturas dos corrimões e das guarda-corpos, certo? E aí também existem as especificações voltadas para os degraus, né, das escadas, que a gente usa a fórmula de Blondel para poder fazer a largura da escada, certo? E a altura deve ser compreendida entre 18 e 16 centímetros, ok? Aqui, eu trouxe para vocês um esquema de escadas protegidas, né? A gente sempre tem falado das escadas normais, né? Das escadas comuns. Mas vão existir situações em que eu precise colocar escadas protegidas. Principalmente quando eu tenho edificações em que eu tenho mais pessoas envolvidas,
onde eu vou ter mais pessoas envolvidas, né? Por exemplo, quando é escola, quando é hospital, né? Quando é um prédio comercial de grande porte, eu vou precisar, né? Eu vou ter um fluxo maior de pessoas e eu vou precisar proteger melhor essas pessoas. Bem como diante da altura, né? Se a minha edificação tem uma altura maior, eu preciso, as pessoas vão levar mais tempo para abandonar essa edificação, eu preciso proteger melhor as escadas para que não ocorra nenhum prejuízo, né? E aí surgiu essa ideia das escadas enclausuradas. Como vocês estão vendo, né? Como se ela fosse uma caixa, e aí essa parede que protege ela é resistente ao fogo, e aí as pessoas vão conseguir descer, né, por ela, sem que tenham, né, algum contato com o fogo que esteja na edificação e tenham prejuízo à vida. Aí vai ter tanto a enclausurada protegida, que é esses exemplos que eu estou mostrando aí, como a gente vai ter a que tem anticâmara, né, que é essa daqui, que ela tem duas saídas, como se fosse. Primeiro eu tenho a escada, tenho uma saída, e depois eu tenho uma anticâmara, né? E aí eu saio da escada e vou para a circulação do prédio em questão, certo? É importante eu falar novamente que esses tipos de escada, eles são definidos pela classificação da edificação, certo? Tudo isso é definido pela classificação da edificação. Aqui, né, nós temos a tabela que traz como é realizado o cálculo de população, né, que foi aquele que eu mostrei para vocês, em que eu vou aplicar naquelas tabelas, naquela cálculo lá, para definir as unidades de passagem. Então, cada classificação de edificação vai ter a sua população estimada, né, e diante disso a gente vai e faz o cálculo da população e define as larguras e a quantidade de escadas e rampas e saídas, certo? Aqui nós temos as distâncias máximas a serem percorridas. Geralmente, as distâncias máximas não devem ser maiores que 30 metros, ou seja, se eu tenho uma edificação que a minha extensão dela é maior que 30 metros e eu só tenho uma saída, então já fica subentendido que eu tenho que projetar outra saída de emergência, certo? Na NT, traz bem direitinho essa tabela, é um exemplo, né, que a gente pode ver que para saídas, ele especifica as saídas que eu preciso ter a cada metragem de espaço, né. Aqui, nessa outra tabela, eu tenho o número mínimo de saídas e tipos de escadas de emergência, que é justamente aquilo que eu falei, né. Tudo gira em torno da classificação, então eu vou classificar a edificação, vejo quantas saídas vai ter, vejo o dimensionamento todo, e aí, justamente nessas tabelas, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de detecção e alarme, né? Então, eu acredito que, assim, o alarme, geralmente, ele vai estar sempre atrelado, né? Principalmente quando a edificação pega a parte de hidrante, ela vai pegar a parte de alarme também. E a parte de detecção, ela também vai ser inserida nesse processo, principalmente em edificações que eu tenho grandes vãos a vencer, né? Vou falar assim, mas grandes espaços a percorrer. E também quando vai ter bastante material que seja combustível, né? Tudo isso, a norma, diante da classificação, a norma vai direcionar a gente. E aí tem algumas especificações para essa etapa também, né? Em que a distância máxima a ser percorrida por uma pessoa para que ela acione, né, o alarme vai ser no máximo de 30 metros. Né? Os acionadores, a maioria das vezes, preferencialmente, vão estar localizados próximos aos hidrantes. E nos edifícios com mais de um pavimento, deverá ser previsto pelo menos um acionador manual em cada pavimento. Né? Então, às vezes, se eu tenho uma edificação que ela tem mais, vamos dizer, que ela tenha só um mezanino, suponhamos. E aí, é mais de 30 metros para eu sair. E eu preciso, e eu vejo que aquele espaço não é atendido pelo alarme, então eu preciso colocar um alarme lá em cima também, certo? Aí fala a questão do mezanino, né? Desde que tenha a área, desde que tenha a metragem
correta, né? Aí vamos aqui. Para essa parte de detecção e alarme, a norma, a NT, né? Ela traz muito pouca coisa. E aí a gente vai sempre ser guiado pela NBR 9441, certo? Para a questão de detecção e alarme. Mas, de maneira geral, é assim. Alarme, a gente coloca próximo aos hidrantes, né, verificando as distâncias. E a detecção, ela vai depender da classificação da edificação. Caso seja necessário detecção, eu vou para a NBR 9441 e faço o dimensionamento. Que o dimensionamento, ele vai levar em consideração a parte de área de abrangência do detector e tal, são coisas bem específicas que é interessante a gente abordar, vamos dizer, se fosse um curso ou coisa do tipo, porque aqui fica muito corrido, né? Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho na parte de sinalização. Né? A parte de sinalização é uma das partes mais simples, né, nessa questão de dimensionamento de sistemas de combate a incêndio e pânico, porque é aquelas plaquinhas, né, o que a gente se coloca. O que a gente tem que se atentar em relação a isso? Né? Elas têm que estar distanciadas entre si, no máximo por 15 metros de distância, né? Elas têm que ser fotoluminescentes, né? Para se acontecer alguma situação em que tem escuro, que a edificação fique escura, né? Quem está lá dentro consiga ter acesso a essas visualizar, né, de maneira clara, né? Ela deve ser instalada a uma base de 1,80 m do piso, né, do piso acabado, e se existirem rotas de fuga específicas para pessoas deficientes, também deve ter. É importante eu falar muito aqui em relação à sinalização de emergência, porque essa sinalização ela tem que ser muito clara. Não sei se vocês lembram, ou talvez lembrem, porque foi um evento muito falado aqui no Brasil, a questão da Boate Kids, né? Que foi aquele incêndio que ocorreu, que morreu centenas de pessoas, né? E um dos problemas mencionados pelos peritos em relação ao acontecimento do incêndio foi a parte de sinalização que estava mal feita, né? A sinalização estava apontando que a saída era para o banheiro, sendo que era o banheiro e não a saída, e as pessoas foram se refugiar lá dentro do banheiro e acabaram morrendo sufocadas. Então, assim, tem que ter muito cuidado em relação a isso. Né? É simples por não ter trabalho braçal, né? Mas que tem que ser bem pensado nessa logística para que seja bem lógico e conectado essas saídas, certo? Aqui tem os tipos as formas geométricas, né, que se aplica para cada um, ou que é proteção, que é alerta, o que é orientação, né? Que isso é da NBR também, né? Aqui sinalização de proibição, sinalização de alerta, e essas que são sinalização de orientação e salvamento, né? Que são as que a gente mais observa. Onde é indicando as saídas, onde é a escada, onde é subida, certo? Onde é a saída principal, né? Então, tem que ter bastante cuidado nessa questão do dimensionamento também. Essas plaquinhas aí, elas são colocadas juntamente com os equipamentos, né? No caso, hidrante ou alarme, vai ter essas plaquinhas aí indicando, certo? Aqui tem um demonstrativozinho de como deve ser mais ou menos feito, né? Essa sinalização. E aí, a gente vai agora para a parte de iluminação. Né? A iluminação de emergência, ela tem que proporcionar uma iluminação suficiente e adequada para situações em que eu precise, vamos dizer, que a minha deu um curto-circuito e pegou fogo próximo, né, na minha edificação. Então, eu preciso garantir, a iluminação de emergência, ela serve para isso, eu preciso garantir que tem iluminação na minha edificação para garantir o salvamento das pessoas, mesmo que não tenha energia. Por isso, a iluminação de emergência, ela é feita, né, as luminárias, elas são com bateria, ou são ligadas diretamente em geradores, que é para poder não ter esse problema, certo? E importante de se falar, para vocês que serão futuros projetistas, né? A iluminação de emergência, ela é necessariamente feita no sistema individual, certo?
Às vezes a gente vê muitos construtores, muitas pessoas que realizam execução de projetos de combate a incêndio e acabam colocando a iluminação no mesmo sistema geral. E não deve ser feito isso, porque a gente não garante que essa iluminação vai ter eficiência caso a energia falte, né? Então, eu tenho que ter esse cuidado, certo? E ela é colocada principalmente em corredores, escadas, rampas, saídas, áreas, principalmente áreas comuns, né? E no mesmo princípio da sinalização, indicando as saídas, certo? Ó, a distância máxima também em relação à iluminação é de 15 metros, né? E no caso de instalação aparente, que pode ser aparente ou embutida, né? A tubulação e as faixas de passagem devem ser metálicas. Metálicas ou em PVC rígido, anti-chama, para evitar, né? Justamente isso que eu estou dizendo, para evitar que o sistema pegue fogo ou coisa do tipo, né? Existe um mínimo de iluminação que elas devem garantir, né? 5 lux em locais com desnível, escadas ou passagem de obstáculos, e 3 lux em locais planos, corredores, halls e locais de refúgio. Na hora que vocês forem, isso aqui é mais a parte de execução, né? Mas no projeto a gente tem que colocar as especificações. E aí é importante vocês terem cuidado nesse sentido. Geralmente a gente coloca de 5 lux, né? Porque aí, pecando pelo excesso, é melhor do que pela falta. Aqui tem uma ilustração da NBR, que trata de iluminação, né? Falando um pouquinho onde deve ser colocada, as distâncias, né? Mais ou menos de onde elas devem ser implementadas na edificação. Aqui na escada, o que deve garantir, né, o máximo de iluminação possível. E aqui os tipos, né? Tem o bloco autônomo, que é aquela mais conhecidazinha, que o valor é bem acessível, e tem essas maiores, né? Que elas são utilizadas principalmente em locais mais abertos, vamos dizer, em quadras de esporte, ou em estádios, né? Ou um local de hospital que eu tenha um espaço maior, elas são mais utilizadas. Agora a gente vai tratar um pouquinho da parte de extintor, né? Que extintor é uma das coisas que a gente mais vê por aí, né? A parte de extintor, plaquinha e iluminação são as coisas que a gente mais, são os dispositivos que a gente mais vê, né? O aparelho extintor, ele é utilizado para acessar princípios de fogo, né? Em poucas proporções. Então, assim, o extintor, jamais você vai conseguir apagar um fogo grande com extintor, né? Tem até vídeo na internet de memes e tudo que traz algumas coisas desse tipo. Mas que o extintor é para isso, certo? É por isso que o extintor ele é utilizado em edificações de pequeno porte, né? Em edificações de grande porte, ele é utilizado, mas associado com outros dispositivos, né? Como alarme, sprinkler, se for o caso, hidrante, né? Mas o extintor, ele é para princípios de fogo, né? Nunca para grandes proporções. Aqui tem uma imagenzinha de como a gente coloca o detalhamento do extintor no projeto, né? Ele deve ser colocado mais ou menos a 1,20, né, do piso, depois o extintor, certo? Eles vão se classificar em 5 classificações, né? O extintor de água, o extintor de gás carbônico, o dipoquímico BC e o dipoquímico ABC e o da espuma mecânica, desculpa. Cada um desses tipos, ele vai ser utilizado para as classificações de fogo, né? Específicas para aquele tipo de extinção. Eu não trouxe essa parte de classificação porque ficaria uma coisa assim, é muito tempo, né? A gente teria que demandar muito tempo. Mas, basicamente, na questão de projetos de combate a incêndio, a gente usa muito o dipoquímico ABC. Porque já está dizendo, né? Ele vai conseguir extinguir o fogo das 3 classes de fogo. E aí eu não vou ter problema com isso. Né? Nessa tabelinha aqui que tem ao lado, vocês podem ver, a gente também tem as abrangências, a área
e as distâncias, né, que um extintor deve estar de acordo com esse risco, né? Por exemplo, se eu tenho uma edificação de risco baixo, um extintor, ele vai abranger uma área média de 500 metros quadrados, um extintor, uma unidade extintora, né, que geralmente são extintores de 4 quilos. E a distância que eu devo percorrer de um extintor para o outro, no máximo de 20 metros, certo? Então, mesmo que a minha área seja menor, vamos dizer que eu tenho edificação de risco baixo, e a minha área seja menor que 500 metros quadrados, mas a distância que eu tenho que percorrer pelo design da edificação seja maior que 20 metros. Mesmo assim, eu preciso colocar outro extintor. A gente tem que sempre seguir a pior situação, certo? Do mesmo jeito, se for risco médio ou alto, né? Cada pavimento, se eu tenho edificação de vários pavimentos, deve contemplar no mínimo 2 unidades extintoras, certo? E a gente, nessas edificações, a gente sempre coloca os mesmos extintores, que nem eu falei para você, né? Classificação ABC. Eu já peguei projeto, antigamente, assim, há algum tempo atrás, né? A gente tinha projetos em que era especificado, né? Por exemplo, classe A, que é a parte de madeira, tecido, papel, os projetistas colocavam somente extintor de água, né? Que acaba sendo um pouco mais em conta. Mas, por exemplo, se eu tenho um ambiente que tem madeira, papel, não sei o quê, mas no mesmo ambiente eu vou ter uma iluminação, né? Então, eu vou ter sistemas elétricos também. E a água não vai apagar. Então, o que se convencionou foi que, na parte de extintores, a gente sempre está implementando extintores de pouquinho para ABC, certo? Pronto, agora a parte de hidrantes, né? Muita coisa, né? Muita informação. Bem, na parte de hidrantes, né, o hidrante, ele é um dispositivo hidráulico, né, que tem um registro e mangueira e um esguicho, que é aquela partezinha que direciona a água, né? Ele é colocado em locais estratégicos para que seja possível combater um eventual incêndio. Já o hidrante, ele consegue, né, obviamente, combater fogo, incêndios e sinistros em maiores proporções, né? Caso o hidrante ainda não dê jeito, aí bombeiro e etc. Mas o principal, né, do hidrante, ele consegue abranger e proteger de incêndios maiores, né? Apesar de existirem diferentes tipos de hidrante, podemos dizer que todos funcionam de maneira parecida. Eu conecto o hidrante a uma fonte de água por meio de tubulações, né, com a mangueira, e aí eu controlo a vazão dessa água e vou conseguindo direcionar a mangueira para o local do fogo e garanto que aquele fogo vá cessar, né, que aquele incêndio vá cessar. A parte de dimensionamento de hidrante, de caixa e tudo, eu não vou me aprofundar aqui, até depois se vocês tiverem dúvidas e quiserem perguntar, é válido e se eu puder eu irei responder, né, sobre essa parte de dimensionamento de hidrante, que é uma parte, assim, que tem que ter bastante cuidado, né, porque envolve tanto a parte externa, né, que é o que a gente vê da mangueira, da tubulação, como, principalmente, a questão do dimensionamento de reservatório de água, é importante a gente falar, né, que o reservatório é dimensionado, o reservatório de combate a incêndio, ele é dimensionado em função da quantidade dos hidrantes, da classificação da edificação, certo? E o sistema de bombeamento, né, porque nem sempre a gente consegue, em queda livre, vamos dizer assim, a água, a gente consiga uma vazão suficiente para ser ok para a parte dos hidrantes, certo? E aí tem o hidrante urbano também, que ele é um dispositivo exclusivo, utilizado pelo Corpo de Bombeiros, e implementado pela agência reguladora do sistema de água, né, da cidade. Aqui, nesse slide, tem dizendo quais as especificações e quais as edificações necessitam desse tipo de sistema, né? Principalmente edificações industriais, maiores que 3 mil metros quadrados, né? E em função dos habitantes também, certo?
E aqui a parte do hidrante de recalque, né? Que o hidrante de recalque, ele é o quê? É um dispositivo inverso, como se fosse, né? Ele fica nas vias, na via da edificação, né? Na via pública da edificação, e é para a seguinte coisa. Quando, por exemplo, a minha reserva de água da edificação, ela cessar, né, que a gente faz o projeto com base na quantidade dos hidrantes e tal, mas que, se depender da proporção, ele pode não ser suficiente, né? Aquele reservatório de água não pode ser suficiente. E aí se utiliza o recalque. Que vem o carro do Corpo de Bombeiros, por exemplo, conecta nesse dispositivo e aí injeta água no sistema, né, para fazer a proteção, certo? Aqui tem bem direitinho os detalhes e tudo, mas é basicamente isso. Fica na via pública, tem esse tipo de dispositivo, ele tem um padrãozinho dele, que é esse que está aí no projeto, né? Ele fica na via pública, principalmente de fácil acesso, né, ao pessoal do Corpo de Bombeiros, e aí, justamente para essa função, para o bombeiro pegar, colocar a mangueira do carro deles e fazer o sistema de abastecimento para edificação, certo? E aí tem algumas especificações quanto à questão dos distanciamentos, das localizações dos hidrantes internos, né, o que eu quero dizer. Deve estar próximo de escadas e portas, né, acessos principais das edificações a não mais que 5 metros, né, então é importante a gente falar isso. Por quê? Quando eu tenho uma via, quando eu tenho uma edificação, eu tenho que locar um hidrante próximo da minha saída principal, no caso a 5 metros, e aí em cada pavimento, se eu tiver escadas e rampas, eu preciso colocar também ele a não mais que 5 metros dessas saídas. Sempre tem que ser dimensionado assim, certo? Em posições centrais, nas áreas a serem protegidas, né, devendo atender a esse item de 5 metros, né, fora das escadas e antecâmaras, não pode, né, não pode ser dentro, não pode ser enclausurado, não pode ser de difícil acesso, e de 1 a 1,5 metros do piso acabado, né. As mangueiras devem ser de 65 milímetros, né, e os, né, de mangueiras desde que hidravlicamente mencionadas, mas assim, na prática a gente sempre usa as mangueiras 65 milímetros, certo? O raio de proteção de cada hidrante deve ser de 30 metros, né, desconsiderando o alcance do jato de água, porque geralmente o jato de água tem uns 10 metros de alcance, mas a gente tem que pensar só no comprimento da mangueira, que vai ser de 30 metros, né? Quando eu tenho hidrante simples, eu tenho que considerar somente 15 metros, né? E importante de eu falar aqui para vocês é que, assim, às vezes, por exemplo, no AutoCAD ou no Revit, sei lá, o local onde a gente vai dimensionar o projeto, a gente coloca o raio, né? Um círculo. Mas nem sempre esse raio que de 30 metros, ele vai conseguir chegar naquele ponto, porque dependendo do estilo da edificação, se tiver muitas portas, se tiver muitos cômodos a vencer, não vai ter como atingir aquele ponto. Então, às vezes acontece de um projeto voltar para a gente porque o raio não foi equivalente à questão da distância percorrida, certo? E para o dimensionamento deve ser considerado o uso simultâneo de 2 jatos de água mais desfavoráveis para os cálculos. Nessa parte eu não vou me aprofundar porque realmente exige, né, mais tempo, conhecimento da parte de hidráulica e tudo, e aí a gente pode deixar para um outro momento, certo? Aqui, né, eu tenho também as classificações do tipo de proteção dos hidrantes, né? Aqui fala os tipos, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, que são também definidos de acordo com a classificação da edificação, e tem as especificações mínimas, né? A vazão e a pressão mínimas que devem ter esses hidrantes, né? Quando ligados, certo? Aqui,
traz, né, nessa tabela, a parte do reservatório, né, quanto que o reservatório deve ter. Como eu disse a vocês, né, esse dimensionamento da reserva técnica de incêndio, ele é em função do tipo da edificação, da classificação, como a gente está vendo aí, e da área também, né, a área das edificações. Então, eu vou cruzar essas informações e vou ter o tamanho do meu reservatório, certo? Pronto. Agora a gente vai tratar, ainda nesse quesito água, né, a parte dos sprinklers. Né? Os sprinklers, eles são componentes do sistema de combate a incêndio, que ele descarrega a água, mas de maneira diferente, de maneira automática, né? Então, assim, quando neles eu tenho um bulbo, né, que de acordo com a temperatura a ser atingida, que eu vou mostrar para vocês depois, que tem as especificações, né? Então, de acordo, vamos dizer, se eu estou no ambiente que a temperatura, que o meu bulbo é para 40 graus, os sprinklers ativariam fácil, né, nesse calor. Mas, vamos dizer, tem a margem, né? E aí ele vai abrir automaticamente. É muita eficiência essa parte de sprinkler, porque ele, de acordo com essa margem de temperatura que ele aciona, ele já consegue, sem o uso dos hidrantes, né? Sem o uso manual dos hidrantes, já consegue ir cessando o fogo, né? Essa parte de sprinkler na NT, ela não é muito clara, né? Ela traz só princípios. E aí a gente sempre usa a NBR 10.897 para a gente fazer o dimensionamento. No Ceará, né, como a gente está tratando do Ceará, o dimensionamento do sistema de sprinkler e de hidrante são sistemas individuais, né? Então, eu vou fazer um dimensionamento com bomba, com RTI, com tudo para sprinkler e outro dimensionamento para hidrantes, né? Então, se eu tenho uma edificação que precise dos dois sistemas, que seja obrigatório os dois sistemas, eu vou dimensionar tudo individualmente, né? Bomba, tubulação, tudo individual, certo? O reservatório pode ser o mesmo, óbvio, mas vai ter uma reserva extra para a questão dos sprinklers. Aí, né, sobre a questão das NBRs, para fim de apresentação do projeto de fazendaria, além do atendimento dos critérios definidos nas normas técnicas específicas, deverá ser apresentado o esquema isométrico, né, como eu disse para vocês, que ele é individual, e ele é composto, né, por essa armadura, um elemento sensível, o bulbo, né, que ele fica em cima, e aí quando ele reconhece que a temperatura subiu, ele aciona, né. Aqui tem umas especificações, por exemplo, a gente vai classificar, como é que a gente faz o dimensionamento dos sprinklers? A gente analisa a classificação da temperatura média de um sinistro nas condições da classificação da edificação, e aí eu vou ter os tipos de sprinkler que eu vou poder utilizar, né? E aqui as temperaturas que são recomendadas para que a gente consiga trabalhar, né? Aqui, nessa outra tabela, como a gente dimensiona a rede de sprinklers, porque a rede de sprinklers ela é bem mais complexa do que a de hidrantes. A de hidrante, a gente usa a mesma bitola de tubulação do início ao fim. Já do sprinkler, não. Quanto maior o ramal, quanto mais ramificações eu vou ter na minha rede de sprinklers, mais, vamos dizer, começa mais grossa a bitola do sistema, né, do central, e vai ramificando e vai ficando mais fino. Né? Nessa tabela, mostra mais ou menos, claro que eu estou falando aqui muito por cima, né, mas de maneira geral é isso, né, a parte de sprinkler. Por exemplo, se a gente pega um shopping, né, como já aconteceu com a gente, geralmente nas lojas de shopping, eles deixam as esferas, né, tanto do sistema de sprinkler como do sistema de detecção e alarme, se for o caso que precise, e aí a gente vai fazer o dimensionamento interno daquela edificação, né, seguindo essas especificações.
Pronto. Aí a gente concluiu a parte de dispositivos que a gente dimensiona, né, em relação a edificações. Eu falei de maneira bem ampla aqui para vocês, bem rápida, né, de todos esses dispositivos, só para vocês realmente conhecerem tudo, porque, de fato, a gente levaria uma tarde só para falar de hidrante, por exemplo, né, que tem muitas especificações. E aí, a gente termina essa parte de dimensionamento de parte física, né, dentro de edificação. Mas, fora isso, a gente também tem que propor, no projeto de combate a incêndio, a parte da brigada, né, que a brigada é o quê? É um treinamento que é realizado nas pessoas, né, na população fixa da edificação, para que essas pessoas saibam manusear os equipamentos, né? Porque não adianta eu fazer o projeto como engenheiro, realizar a execução, e aí, como é que as pessoas vão utilizar, né? Tem que ter o treinamento. E aí, a brigada de incêndio, ela é para isso, né? Depois, onde é que entra a parte de brigada de incêndio? Tanto a gente coloca na parte do projeto, né, do memorial. Depois aqui, acho que a gente vai ter até um tempinho, e aí eu posso até mostrar um exemplo de memorial, de projeto, tudo para vocês verem aqui, né? E aí a gente coloca, assim, nos memoriais, essa parte de brigada que a gente tem que propor para os clientes, né? Para cada projeto, certo? E aí a gente coloca lá, mas ela é utilizada, a gente tem que apresentar ela na hora da vistoria, que eu vou explicar para vocês também aqui, tá? Pronto. Aí, Tatiana me pediu para eu falar um pouquinho sobre o que é necessário para a gente poder dar entrada, né? Pronto, eu fiz o projeto de combate a incêndio, estou com tudo na mão, tá tudo bonitinho meu projeto, e agora eu faço o quê? Né? Geralmente, a gente trabalha com os nossos clientes com a parte de produção propriamente dita do projeto, como a parte de assessoria e consultoria, né? Que é o quê? A aprovação. Né? Os projetos de combate a incêndio, diferentemente dos outros projetos complementares, eles precisam da aprovação do órgão regulador, né? Se é assim que eu posso falar, que é os bombeiros. Né? Lá no Corpo de Bombeiros, eles têm uma equipe técnica, né, que realiza as análises desses projetos feitos por nós, engenheiros, e aí eles aprovam ou não diante das normas que eles trabalham. Né? E aí, de maneira geral, quais edificações vão precisar? Primeiramente, né? Quais edificações exigem que se tenha projeto de combate a incêndio? Geralmente, edificações que tenham áreas construídas maiores que 750 metros quadrados, ou, né, a partir de 3 pavimentos. Né? Então, se eu tenho uma edificação, se vocês peguem um cliente aí de vocês, e aí você vai desenvolver os projetos complementares, hidráulico e tal, e aí a edificação dele tem mais 750 metros quadrados de área construída, ou, né, porque pode estar atrelado às duas condições, 3 pavimentos. Importante falar, 3 pavimentos contando com o térreo. Então, térreo mais 2, né, nesse caso. Então, essas edificações obrigatoriamente requerem projeto de combate a incêndio, certo? Muitos proprietários acabam deixando mais para frente isso por conta de não ser exigido, né, pelos órgãos, na questão de liberação de alvará e tudo. Mas hoje, principalmente aqui na nossa região do Cariri, não sei se em Crateús a gente está com a mesma condição, né? Confesso que eu não estou sabendo. Mas a parte de liberação de alvará só é realizada com a aprovação do projeto de combate a incêndio também, tá? Então, de maneira geral, é isso. Ah, mas eu tenho uma edificação que é menor que 750 metros quadrados, não tem 3 pavimentos. Ela vai precisar de projeto também? Depende, né? Se for, por exemplo, posto de combustível, todo posto de combustível precisa de projeto de combate a incêndio. Pode não ter hidrante, né? Pode não ter alarme, mas todos eles, todas as edificações vão precisar, todos os postos de gasolina precisam, por exemplo, de projeto de combate a incêndio.
Locais de revenda de gases inflamáveis, né? Onde vende gás de cozinha ou outros tipos de gases que são comercializados. Também precisam de projeto de combate a incêndio, certo? Onde mais? Né? Aqui, né? Também falando da parte de locais de venda de inflamáveis e locais com reunião de público que ultrapassem 100 pessoas, né? Então, todos esses locais precisam de projeto. Ah, tem pronto, festa, eventos temporários, né, que a gente chama festa, seja um local de reunião, um auditório, vamos dizer que a gente encontra uma biblioteca, um auditório que tem uma população de mais de 100 pessoas, que atinja mais de 100 pessoas naquele lugar, que cabe mais de 100 pessoas, precisa de projeto, certo? E aí, é importante vocês saberem disso para poder orientar os clientes de vocês, né, futuramente. E aí, pronto. Vi que a minha edificação precisa de projeto. Fiz o projeto de acordo com as NTs e NBRs vigentes, né, que vão direcionar o meu projeto. O que eu vou fazer agora, né? No sistema, antigamente assim, antes da pandemia, né, antigamente muito recente, mas antes da pandemia, a gente conseguia dar entrada nesses projetos de maneira física, né? A gente ia no Corpo de Bombeiros, dava entrada no projeto, e aí eles iriam analisar e tudo, e dava o parecer. Hoje, como a gente está nessa época virtual, né? Tudo é feito pelo sistema deles, né? Daqui a pouquinho eu boto a tela aqui também para vocês verem, se vocês... É interessante, né? Colocar para vocês reconhecerem. E aí você entra no site deles, com todas as especificações que eles pedem, e dá a entrada no projeto online, né? Hoje é assim que funciona. E aí, qual a documentação que eu preciso enviar para eles? Primeiramente, o projeto de combate a incêndio, né? Contemplando todos os sistemas, né, que a gente mencionou anteriormente, que foi exigido para aquela edificação. Depois, a ART, né, que o engenheiro vai emitir para dizer que a responsabilidade é sua, né, obviamente, em relação ao projeto. No sistema deles também existe a questão das taxas, né? A taxa é emitida pelo próprio sistema e aí você gera online essa taxa de acordo em função da área e em função do tipo de edificação, né? Importante eu falar também aqui para vocês que há um tempinho atrás a gente conseguia dar entrada em projetos que não eram feitos por empresas. O que eu quero dizer com isso? Sem CNPJ, né? Pessoas físicas conseguiam dar entradas em projeto, hoje já não está conseguindo mais. Quem não tiver CNPJ, precisa de um KFPF, que eles chamam, que é um cadastro de atividade para pessoas físicas, né? Isso o contador é que faz. E aí a gente tem também essa interligação com o contador, certo? Então, você precisa gerar essa taxa com esses dados do cliente, o cliente paga, você paga, enfim, e aí você precisa estar munido disso, o memorial descritivo do projeto, né, e o cartão de CNPJ do cliente. Aí você dá a entrada no sistema, anexa todas as documentações. No sistema dos bombeiros, eles têm as portarias que trazem as especificações em relação ao tipo, o layout, né, em si do projeto. O que ele precisa ter, né? Se em relação a linhas, em relação a detalhes, essas coisas, tudo que precisa ter, eles trazem nas portarias lá, né? Mas, de maneira geral, são as plantas baixas, planta de coberta, o detalhamento, né? Tudo com o sistema de combate a incêndio e no layout específico dele, né? Na coloração específica que eles exigem, certo? E pronto, aí com isso eu dou entrada nesse projeto e, como eu falei para vocês, aguardo a resposta do pessoal, né? Aí fica aquela questão, né? A gente sempre faz os projetos bem assim,
bem seguindo as normas e tudo, né, obviamente, para que não tenha essa movimentação. Mas eles garantem, por exemplo, se às vezes tem um erro, você pode fazer a correção e depois devolve de novo o projeto, até que o projeto seja aprovado. Aí, quando o projeto é aprovado pelo Corpo de Bombeiros, aí sim, tá tudo ok, você pode começar a execução, né? Mas é basicamente isso em relação a projetos de combate a incêndio, né? Eu peço agora que caso vocês tenham alguma dúvida em relação ao que a gente falou, né? Acho que a gente está até no tempo legal, né, Tati? Sim. E aí, foi basicamente isso que eu queria explanar para vocês, né? Eu posso até mostrar aqui agora, né? Vou ver se eu consigo, mostrar para vocês um esquema de memorial e projeto, para vocês verem mais ou menos como é que funciona e tal, assim, né, visualizar agora de maneira mais prática, né? E aí, não sei se agora a gente poderia abrir, enquanto eu vou procurando aqui para essa parte de dúvidas, né? E aí, que eu vou colocando, o pessoal vai colocando e a gente vai selecionando aqui para responder. Pode ser, Carol. Obrigada pela sua apresentação, né? Já que você se disponibilizou aí para mostrar os arquivos, é bom porque eu tenho contato aí, né, com um projeto, digamos assim, real, né? É interessante, né? Eu vou procurar aqui agora. Me confirma se saiu a tela do slide. Pronto, tá só eu, né? Pois eu vou procurar aqui e aí eu já mostro pelo menos um exemplo para vocês verem. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta, alguma curiosidade? Deu para ver, né, que realmente são muitos critérios, né, que tem que ser seguidos. São 18 NTs, mas aí você já tem um rumo direitinho, né, onde procurar, o que estudar, o que tem que ter em um projeto, né? Um bom direcionamento para quando forem fazer o projeto de vocês, né? Querem fazer alguma pergunta? Ninguém tem nenhuma pergunta? Ficou tudo claro? Nenhuma dúvida? Carol, quando o projeto não é aprovado, que ele retorna, você não tem que pagar alguma taxa extra, não, né? É assim, como é que acontece? A partir do momento que você paga a taxa, essa taxa é válida no período de um ano. Então, dentro de um ano, você está livre para trabalhar nesse projeto em aprovação. Novamente, né? Há um tempo atrás, eles não tinham restrições assim. Vamos dizer, você dava entrada no projeto, aí o projeto devolvia. Vamos dizer, podia devolver 10 vezes, se fosse o caso, entendeu? Dentro desse período de um ano. Mas hoje, eles já estão restringindo mais. Principalmente aí na região, eles só estão deixando voltar 3 vezes. Né? Então, eles só reanalisam o projeto com a taxa válida por 3 vezes. Depois desse período, aí você tem que pagar outra taxa. Mesmo que esteja no período de um ano, entendeu? É porque aí já não fica retrabalho, né? Isso, é. E às vezes, assim, e hoje também facilitou muito, porque tudo está sendo online. Né? Então, Ave Maria, é bom e é ruim, né? É bom porque é tudo mais rápido, né? Você dá a entrada a hora que você quiser, né? Seja à noite, de madrugada. Lá, quando o processo é físico, eles têm um período que eles ficam só de 8 até meio-dia. Então, você tinha que ir lá na hora, né, específica e tudo, levar aquele monte de prancha para eles aprovarem, para eles analisarem. Hoje, online é bem mais prático o processo. E geralmente eles respondem rápido? Mulher, depende muito, depende muito. Né? Tem projetos que a gente dá entrada aqui e uma semana já vem o resultado. Já tem outros que passa 20, 30 dias. Assim, eles têm uma data limite lá, né? A partir do momento que a gente dá a entrada, eles têm um compromisso lá, uma meta
né? Que ele sempre tem que dar a saída do sistema com 30 dias, né? No máximo. Mas esse período, assim, oscila, né? Depende como é que eu posso dizer? Do analista, se ele está com muitos projetos, né? Depende tudo muito também da parte deles lá, pessoal. Mas um prazo mínimo, um prazo, assim, médio que a gente trabalha é 30 dias. Né? A gente sempre deixa claro para o cliente que a gente dá a entrada, a gente tem o prazo da produção do projeto, mas que a gente depende dessa aprovação, né? Então, se voltar, não vai ser no mesmo prazo que a gente trabalharia convencionalmente, né? Tem alguma outra dúvida, né? Aqui, acho que o pessoal colocou. O Luan está perguntando como funciona a fiscalização após a conclusão do projeto. Certo. O que acontece? Essa fiscalização, como são os próximos passos, né? Quando a gente entrega o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros ao cliente, o cliente agora ele vai precisar executar, né? E aí tem o prazo da execução do projeto, que aí vai variar, né, de acordo com a complexidade. E aí, depois que o cliente tiver executado todas as etapas, vai para a parte de vistoria, né? Então, a gente faz esse serviço também de assessoria, de consultoria aos clientes, mas o cliente mesmo também pode solicitar essa vistoria, né? Que como funciona? Paga uma taxa também, né? Tudo é na taxa, o governo é tudo na taxa. Né? Então, o cliente paga uma taxa que é basicamente igual à taxa de análise de projeto. E aí o cliente paga a taxa, leva a documentação para o Corpo de Bombeiros, né? Para dar entrada no processo, que essa documentação notas fiscais de extintores de iluminação, o projeto, né? E o que mais? O CNPJ e a taxa. E aí você leva essa documentação, eles dão entrada lá no teu processo, e já essa parte de vistoria já varia mais, né? Não tem um prazo especificamente de 30 dias. Esse prazo pode ser maior ou menor. Aí eles vão e fazem a fiscalização, vão na edificação, testam os dispositivos, olha a data, olha tudo, teste hidrante se tiver, testa tudo. E aí, se tiver tudo ok, emite o atestado de conformidade. Né? Aí esse atestado de conformidade é tipo o final, né? É o que vai servir para o cliente conseguir liberar o alvará de funcionamento, como comércio, né? Para liberação de habites, para tudo, né? É um documento muito importante dessa parte, né? Principalmente se for como aqui no Cariri agora, que está sendo bastante exigido pelos órgãos, né? Pela prefeitura, pelo SEMAS, tudo tá exigindo. E isso é muito bom para a gente, né? Porque tanto movimenta esse mercado, como fica mais, né, realmente protege as edificações. É muito importante essa parte de combate a incêndio, porque a gente vê muitos exemplos de edificação que aconteceu sinistro, que teve muito prejuízo, né? Você sabe que algo assim, vamos dizer, cheio de mercadoria, uma loja, e aconteceu um incêndio, é prejuízo total, né? Então, quando se tem esse tipo de sistema, previne muito esse tipo de coisa, né? De prejuízo à vida e aos bens, né? Como eu falei. Mais alguém quer se manifestar agora? Vou procurar. Estou procurando aqui, viu, pessoal? Esse documento, ele tem um prazo de validade, tipo, precisa necessário de historias, ou fez, pronto. Pronto, foi importante a sua pergunta, Tatiana. O projeto em si, ele vai valer até que tenha alguma modificação na edificação, né, o projeto. Aí, a parte de vistoria, a cada 3 ou 5 anos, dependendo da edificação, dependendo da classificação, né, vai exigir uma nova vistoria, né? Então, dentro desse período, o cliente fica resguardado, né, com esse atestado. Depois desse período, ele tem que renovar obrigatoriamente, né, para poder conseguir novamente a liberação da edificação dele, né?
Deixa eu colocar aqui para a tela para vocês verem, tá? Deixa eu ver aqui. Gente, no final, vamos ver se a gente tira uma fotozinha. Vocês não querem aparecer, não, ninguém. Tá tendo essa dificuldade na aula que ninguém quer aparecer. Ó, pronto, eu vou ver, achei aqui, vou ver se... Vocês estão vendo? Já estão vendo aí uma tela do CAD? Uhum. Pronto. Esse é um exemplo de projeto que a gente fez para uma igreja na cidade de Itauá, certo? Aí, aqui, tá todas as pranchas que a gente precisou para dar entrada, né? A parte, geralmente a gente sempre envia, né, um projeto arquitetônico da edificação, porque se a edificação não tiver projeto arquitetônico, a gente tem que fazer levantamento. Infelizmente, a gente vê muitos exemplos de edificações já prontas que não tem projeto de combate a incêndio, né? Por falta de obrigatoriedade, né? Mas como agora está sendo mais obrigatório, como eu falei, aí as pessoas acabam se preocupando mais, né? Então, aqui o levantamento que a gente fez e aqui o projeto, né? Como vocês podem ver, ó, a representação, ó, aqui é extintor, né, que a gente colocou, aqui é a iluminação e sinalização, né? Aqui, ó, deixa eu encontrar um hidrante aqui para mostrar para vocês. Ó, a sinalização de saída, a gente sempre se preocupa em colocar que os acessos que ficam abertos no período de funcionamento, né? Ó, o hidrante de recalque, né, que está na via pública, nesse caso aqui. Deixa eu ver onde é que está o hidrante, para mostrar para vocês. Ó, aqui o alarme e o hidrante aqui, ó. O hidrante e o alarme juntos, né? Aqui é a prancha do térreo. Aí, ó, todas as escadas têm corrimão. Sempre é importante falar que os corrimões das escadas têm que estar em todos os lados, né? Não só nos lances, né? Não só nos degraus, mas também tem que estar nos patamares, certo? Aqui a rampa com a inclinação de 10%. A gente tem que colocar todas as informações, né? As plaquinhas. Aí aqui o detalhamento, ó, do hidrante de recalque, do sistema, né, de ligação da bomba que a gente tem que colocar, a parte da planta de situação que tem que ter, né, os detalhes de sinalização, de escadas, ó, mostrando os corrimões, né, que tem que ter. Aí, aqui é o primeiro pavimento lá que lá tinha, né? Então, as escadas, né, tudo direitinho a gente coloca, né, a sentido das saídas, ó, do lado para fora, né, para o sentido do fluxo. Nesse caso aqui, teve que colocar uma barra antipânico, porque é um local lá que, no caso, né, vai ter muitas pessoas, como é uma igreja. Aí a gente coloca a capacidade de público, os detalhes, sistema de bombas, né, é o que a gente coloca. Aí tudo assim, ó, bem sinalizadozinho, certo? Nas cores padrões que eles exigem, né, de layout, indicando os nomes dos locais, tudo direitinho a gente tem que colocar. E aqui a parte de SPDA, né? Como eu falei para vocês lá no começo,
A parte de SPDA, né, de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, é uma parte que o engenheiro elétrico que faz o dimensionamento, né? Mas no caso de projeto de combate a incêndio, para aprovação lá no Corpo de Bombeiros, eles autorizam que seja um engenheiro civil que tenha, né, que coloque junto do processo. Aí aqui a gente também dimensionou, né, a malha, né, com todos os detalhes e tal, certo? Aí eu vou mostrar para vocês agora o memorial, né? Tá ok aqui, vocês conseguiram. É porque é muito rápido, né? A gente não consegue ver tudo, mas é basicamente isso. Né? A gente tem que colocar pranchas de arquitetônica e as pranchas do projeto de combate a incêndio, com todas as especificações, né, do projeto. Eu vou colocar agora aqui a tela do memorial, certo? Certo. Pessoal, enquanto isso, vão preenchendo aí o link, certo? Lina já colocou aí no chat o formulário de frequência. Pronto. Nessa próxima tela, vocês estão conseguindo ver agora? Não. Nessa próxima tela, tá o exemplo do memorial, certo? Eles, lá no Corpo de Bombeiros, eles têm os memoriais, eles têm um padrão de memorial, né? Isso é um arquivo que também tá disponível para você baixar. Uma coisa que eu não sei se eu falei, mas todas essas normas estaduais estão no site também dos bombeiros. Né? Então, eu quero acessar, eu quero conhecer mais, todas elas estão lá acessíveis para download. Tanto as normas como as portarias. Não é que essas portarias mudando alguma coisa ou outra. Por exemplo, nessa pandemia agora, teve as portarias relacionadas à entrada de projetos online e tudo, né? Que eles especificam bem direitinho. Aí aqui, ó, tá o exemplo de memorial, certo? O memorial lá daquele projeto. Então, a gente coloca todas as informações. Classificação da edificação, CNPJ, área total, área construída. Especifica tudo o que vai ter, né, que é do enquadramento que eu falei para vocês, que vai depender do risco e da classificação da edificação, né? Aí, depois, nos outros itens, a gente começa o dimensionamento. Saídas de emergência, né, de cada pavimento, no caso ali, de sinalização, né, a gente coloca todas as especificações, iluminação, né, a gente coloca tudo bem direitinho, alarme, que tá, aí você apresenta todo o cálculo do que você fez, né, tudo que você dimensionou, você tem que destrinchar depois no memorial. Os extintores, né? Onde é que vai ter, qual é a classificação, tudo bem direitinho. Os hidrantes, aqui está o cálculo, né? Para aquela parte hidráulica, né? De perca de carga, de tudo, que a gente coloca aqui para poder saber a potência de bomba, se vai precisar, né? Aí coloca hidrante de recálculo, tudo. Aqui também a parte de, como eu falei, né, de proteção das estruturas contra o descarga da atmosfera, então a gente classifica, coloca todo o cálculo que foi feito, central de gás, se tiver, né, importante, eu acho que eu não falei antes, mas que tendo na edificação uso de gás, né, de GLP, a gente dimensiona também, né, tem a norma, a ANT para isso, a norma técnica para isso, e aí a gente também coloca aqui. Essa norma vem tanto a parte de proteção que precisa ter, vamos dizer, extintores, vai ter que ter na central de gás, né? Como também os distanciamentos, tanto dentro da edificação, como se ela for uma área externa, né? A gente especifica tudo aqui também. E, por fim, a parte da brigada, como eu disse para vocês, que a gente tem que mencionar aqui. Né? Aí, tudo isso assinado pelo responsável técnico, juntamente com a RT, né, que eu falei para vocês, e a taxa de análise de projeto, e aí a gente dá a entrada lá no Corpo de Bombeiros, certo? Teria mais alguma dúvida, pessoal? Vocês tenham?
se eu fui, se eu fui clara, se tiverem alguma dúvida a perguntar, estou aí. Mais alguma coisa? Alguém quer falar? Mais alguma coisa? Alguma dúvida? O ministro está tranquilo. Acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida, não. Tá certo. Agradecer, realmente só agradecer, Carol, foi muito bom mesmo esse momento. Né? Eu tenho certeza que os meninos gostaram também, que vai fazer diferença aí para eles ficar sabendo desse direcionamento, né? Para quando eles forem realmente na prática com esse tipo de projeto, que é tão importante, muitas vezes não é dada a devida atenção, né? Ainda bem que agora, como você falou, a fiscalização está aumentando, né? E esse tipo de projeto está sendo mais valorizado. Né? Sua importância é um projeto que pode salvar a vida das pessoas, né? Que estão dentro da edificação. E tem que ser uma preocupação nossa enquanto engenheiros civis, né? E aqui tem também engenheiros ambientais e sanitaristas na turma. Ah, legal. Bom também, é importante ter esse conhecimento. Inclusive, a gente tem muita parceria com engenheiros ambientais também, porque geralmente nas edificações precisa de autorização de órgãos ambientais, né? CEMAS, enfim. E aí sempre a gente atrela os trabalhos também. É importante os engenheiros ambientais estarem por dentro, né? É algo que, na verdade, usa conhecimento de outras áreas, né? Por exemplo, a parte hidráulica e tal. É um tabu ainda na engenharia, eu vejo por esse lado, porque poucos profissionais conseguem desenvolver, né? Projetos de combate a incêndio. Elétrico, hidráulico, sanitário, o pessoal domina mais, mas realmente de incêndio é mais difícil. E quando você tem assim um contato, né? Eu espero ter contribuído de alguma forma. Obrigada, Tato, novamente também, né? Pelo convite. Eu gosto da parte de lecionar, né? De passar o conhecimento. Às vezes a gente aprende mais passando o conhecimento do que mesmo estudando sozinho, né? E aí, estou à disposição, pessoal, do que vocês tiverem. Eu mandei o e-mail, o material para a Tatiane, né, para a professora Tatiane, e aí, se Tatiane tiver e-mail que compartilhe com vocês, pode disponibilizar, né, e o que tiver de dúvida, a gente está aqui, manda um e-mail para a gente, manda um zap aí que a gente está disponível para tirar as dúvidas, certo? Certo, Carol, mais uma vez, muito obrigada, foi muito bom. Eu queria saber se vocês poderiam aparecer, quem quiser, quem puder. Eu vou dar um print na tela para tirar uma foto. Tira para a gente postar. Quem é que quer aparecer? Apareçam aí, meu povo. Quem é que pode? Quer colorir mais a tela? Olha aí, tem uns 3. Pronto, posso tirar o print ou alguém mais vai aparecer? Acho que não, né? Então, sorriso. Nina, não saiu tudo, não sei por quê. Vamos de novo. Vixe, Maria. Vamos lá, 1, 2, 3, sorriso. Pronto. Vamos tirar outra, só mais uma. Foi? Peraí, deixa eu dar uma olhada se foi. Foi. Agora foi, agora deu certo. Na hora, eu tinha ficado com a cara de Carol, é só uma dúvida agora que me surgiu. É porque naquele tempo da Boate Kiss, muitos clubes aqui da nossa cidade, de Crateús, eles fizeram um projeto de incêndio depois daquele evento, né, que o Corpo de Bombeiros exigiu. Então, o alvará de funcionamento para um comércio, naquele caso, tipo, existir, ele não necessita obrigatoriamente desse projeto de incêndio?
Pronto, foi uma dúvida interessante essa sua. Né? Existem, fora, vamos dizer, fora daqueles padrões que eu mostrei, né, de edificações com mais de 750 metros quadrados de área construída, 3 pavimentos, ou aqueles casos excepcionais que eu citei, do posto de gasolina, central de GLP, não precisam de projeto de combate a incêndio, certo? Então, essas edificações, por ser exigido também, né, a parte de alvará e terem que ser dotados de extintor e iluminação, eles vão diretamente para o processo de vistoria, né? Aí, para eles, o processo é diferente. Né? Eles só vão precisar mesmo de ter extintor, iluminação e sinalização na edificação, e aí dão entrada no processo de vistoria e sendo aprovado, né, eles indo lá, os bombeiros indo lá, fazendo a vistoria e dando ok, eles conseguem também o atestado de conformidade, né? É basicamente Obrigada. de nada. Então, pessoal, é isso. Tchau, tchau. Obrigada, Carol, mais uma vez. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham uma boa tarde. Obrigada, meu amor. Boa tarde para vocês, pessoal. Tudo de bom. Tchau. Tchau.